Boa tarde, pessoal. Estou entrando aqui ao vivo para trazer para vocês uma entrevista com o médico que prestou socorro às vítimas do acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas nesta sexta-feira em Caratinga. Convido todos a acompanharem essa entrevista, onde ele vai falar de coração aberto, como fã, como profissional, e ele que fez esse atendimento, imaginando que as vítimas pudessem estar com vida. E infelizmente tivemos aquele final, aquele desfecho trágico. Ele aceitou falar para nós aqui no Instagram, Dr. Cleiton. Vou apresentá-lo para vocês e já vou convidá-lo a participar desta live. Dr. Cleiton foi o único médico que esteve presente a esta ocorrência. Ele recebeu um chamado em Governador Valadares, ele que é médico do SAMU, ele que também é coordenador do SAMU regional, diretor técnico, diretor central de regulação, médico emergencista, médico TI Cazu e médico TI em Governador Valadares, dentre outras funções. Dr. Cleiton Ferreira de Carvalho é o meu entrevistado neste momento. Espero que essa entrevista chegue até os familiares, porque teremos muitas revelações acerca daquele momento. Vou convidar agora o Dr. Cleiton a participar aqui conosco. Só um minuto. Pronto. Aguardar o Dr. Cleiton. Já chegou o Dr. Cleiton, já está conosco. Obrigada, Dr. Cleiton, pela presença. Imagina, Fernanda, né? Obrigado a vocês. E estou aqui disponível, talvez, para tirar algumas dúvidas e esclarecer, né, o que realmente aconteceu. Dr. Cleiton, conversamos agora há pouco, né? Você já me passou algumas informações para a gente ter um norte e fazer uma entrevista mais objetiva. Então, eu vou ser bem objetiva também nas perguntas, para que a gente não leve muito tempo nessa live e as pessoas consigam ter o máximo de informações possíveis, tá? No momento em que o senhor recebeu esse chamado, o senhor estava em Governador Valadares. Relata para o nosso público que está acompanhando essa live como que foi essa primeira informação desse acidente. Quando o senhor recebeu esse chamado, o senhor imaginou que tivesse sobreviventes a esse acidente? Exatamente. Fernando, eu estava aqui em Caratinga, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Entrou essa ligação como uma aeronave que teria caído. Ninguém sabia de que se tratava, de quem era, né? E se realmente tinha acontecido. Deslocamos com a viatura para o local. Chegando lá, que nos deparamos com a viatura. E até então também ninguém sabia de quem era, de quem se tratava ou o que se tratava. Vale lembrar que, assim, um lugar bem difícil, sabe? Difícil acesso. Uma região muito íngreme. Extremamente. Extremamente. O que chamava muita atenção também era a quantidade de combustível, de querosene, combustível de viação que tinha no local. E aí era assim, né? Era já um atendimento de grande risco. Nós não sabíamos a qualquer momento que poderia acontecer, se essa aeronave poderia ter uma explosão, se caso a aeronave poderia até mesmo cair na cachoeira, porque ninguém sabia a segurança que estava, né? E aí eu cheguei no local... Mas tinha uma correnteza muito grande ali naquele local onde a aeronave estava. Muito grande, exatamente. Tinha uma correnteza muito grande. Também era uma coisa que estava bem difícil de acesso, também era uma coisa que assim, muito difícil, chegada no avião. Para vocês terem noção, o lugar que o avião caiu tinha mais ou menos um espaço de uns 30 a 50 centímetros, e ele descia uma correnteza muito forte. E aí era um dos perigos nossos, que tínhamos de cair naquele local e ir para debaixo da aeronave. E assim, ninguém sabia se íamos ficar debaixo da aeronave, se poderia acontecer o pior. Então, assim, isso era uma das coisas que talvez
foi a dificuldade para o resgate. Talvez na imagem não aparecia, mas era muito, muito íngreme mesmo, assim, era muita coisa, muito óleo, muito escorregadio. E aí eu cheguei na aeronave, né? Pessoal, obrigado aí pelos elogios, né? Fica até sem graça, não é isso tudo, mas tudo bem, obrigado, viu? E aí eu cheguei na aeronave, a aeronave estava aberta, né? O pessoal já tinha rompido a porta. E ao entrar na aeronave, eu me deparei com toda a situação. Como que estava o estado dos corpos quando o senhor adentrou a aeronave? Como que o senhor encontrou aqueles corpos? Exatamente. Fernanda, quando eu entrei na aeronave, quando eu tive o acesso à aeronave, eu me deparei com os três corpos que estavam. O primeiro era do produtor, né? De imediato eu tive e tentei verificar se tinha sinal vital. Não tinha sinais vitais do primeiro. Rapidamente fui para o lado da Marília Mendonça, que aí me toquei que era a Marília Mendonça, que aí que a minha ficha caiu. E aí, procurando igual sinais vitais da Marília Mendonça, infelizmente também já estava sem sinais. E mais à frente, no meio da aeronave, estava o tio dela. Foi rastejando até o tio dela, também procurando sinais vitais e também sem sinais vitais. Mais adiante tinha o pessoal, os pilotos, que também sem sinais vitais, né? E assim, quando eu estava dentro da aeronave, o que mais me chama atenção, quanto a aeronave danificou. As pessoas não fazem ideia, as pessoas não têm noção, porque visto fora, assim, o avião de fora, intacto. Exatamente, o avião estava quase intacto, digamos assim, né? Quase intacto. E aí, quando entramos na aeronave, quando eu entrei dentro da aeronave, para vocês terem noção quanto estava perigoso esse atendimento, tive que entrar até amarrado, sabe? Assim, a gente teve que colocar corda, porque assim, em qualquer momento, ou a aeronave poderia deslizar, cair, exatamente. Ou seja, vocês tiveram ainda que ter esse cuidado com a própria vida nesse resgate, porque era um resgate extremamente delicado. Sem dúvida, é um resgate muito arriscado por toda a circunstância, combustível, querosene de aviação, o lugar que a aeronave estava, a região que a aeronave estava. Então, sim, tudo isso influencia. E foi muito, muito difícil o acesso. Mas, assim, igual a gente estava conversando mais cedo, né, Fernanda? Além de tudo, também sou fã incondicional de Marília Mendonça, né? Aí é um ponto que eu quero explorar também, porque antes de ser médico, nós somos humanos, você é humano, você foi ali atender uma ocorrência como médico. Mas você também é um ser humano e você me relatou que é um fã incondicional da Marília Mendonça. Exatamente. E como que foi na hora que você teve aquele contato com ela já sem vida? E a ficha caiu naquele momento ou demorou uns minutinhos para cair a ficha? Como é que foi? Então, é até interessante, porque assim, quando eu estava do lado da Marília Mendonça, que eu vendo se estava com sinais vitais, se estava viva, e eu me deparei que ali eu estava na frente de uma pessoa, um ídolo meu, e, acima de tudo, uma mãe de uma família. Ali não só tinha Marília, mas tinha pais de família, tinha sonhos que estavam ali. Então, assim, a minha ficha caiu naquele momento. Eu falei, meu Deus, quanta tristeza no local, quanto sofrimento no local. E, assim, determinado de quem era, infelizmente foi da Marília Mendonça, mas aquilo ali é vida, são famílias que têm que ter respeito, merecem respeito indeterminado do que aconteça. E assim, outra coisa que a gente sempre estava comentando, que eu sempre comentei,
até hoje pela uma entrevista que eu Preservar tive. a imagem Preservar a imagem, exatamente. Era isso que eu queria, era isso que eu prezava nesse atendimento. nós percebemos que em nenhum momento teve exposição dos Não, corpos, não, era uma coisa que diferente de assim, outros acidentes aéreos. exatamente. Teve outros acidentes, assim, nós tivemos acidente recentemente, não recentemente, mas 2 anos atrás, Cristiano Araújo, Gabriel Diniz, entre outros, e isso era a minha preocupação. O respeito àquelas pessoas, não o respeito só da Marília, mas o respeito do piloto, o respeito do Sim, tio, o respeito de toda a tripulação. Eu acho que a exposição dói muito, dói para uma família com ver certeza, algo, e eu acho que a falta de respeito que as pessoas têm de mandar, de reproduzir imagens, isso é muito ruim. com Isso é certeza. muito ruim. Então, assim, eu acho que esse foi um ponto crucial. Até estava na entrevista no Fantástico ontem, eles perguntaram assim, mas o atendimento, o doutor, não teve exposição. Eu falei, não. Graças a Deus, por esse motivo, não teve. Eu acho que o respeito e manter aquelas pessoas sem expor é muito melhor que qualquer coisa. Infelizmente, nós somos treinados a atender qualquer tipo de ocorrência, né? A qualquer natureza e em qualquer horário e qualquer circunstância, Circunstância. mas ali era uma pessoa que você ama, que você admira, que você respeita pelo trabalho, que você respeita pela a pessoa que é. Assim, acho que esse atendimento, não só para mim, que estava dentro da aeronave, mas vai ficar marcado para a minha vida, vai ficar marcado para todos que viram, para todos que acompanharam aquele sofrimento. Teve uma pergunta aí, se Se estava de eles cinto estavam de de cinto. segurança. Essa é uma pergunta que sempre me perguntam. Eu não posso afirmar se eles estavam de cinto ou não. Porque quando eu adentrei dentro da aeronave, quando eu tive acesso à aeronave, que foi a única pessoa que entrou na aeronave, no momento não estava. Agora eu não sei se durante a queda esse cinto rompeu, se não estava realmente. Eu acho que Isso é algo que só a perícia, os só a investigadores perícia, vão poder exatamente. responder Só a perícia depois vai que poder concluírem, responder. né, essas investigações. Exatamente, Fernanda. Mas agora vamos retornar ao interior do avião. Aham. Descreve para mim como que você encontrou os corpos. Eles estavam ainda em seus bancos ou eles estavam caídos? E eles estavam muito machucados? Entendi. O primeiro a ser encontrado foi o produtor. Ele estava no meio da aeronave, né? Nenhum teve fratura exposta, nenhum teve evisceração de órgãos, ou seja, órgãos saíram para fora da cavidade. Nenhum teve isso. Tinha múltiplas fraturas, né? Entra como politrauma, paciente politraumatizado. Tinha, assim, tanto a Marília, a Marília estava sentada, meio que sentada na poltrona, não completamente sentada, mas estava encostada na poltrona, assim, flexionada para frente. Então, assim, essa era a posição que a Maria estava. E o tio estava no meio da aeronave. É uma conclusão, todos estavam meio que no meio da aeronave. Então, assim, não tinha ninguém que estava no banco, não tinha ninguém que estava na poltrona, digamos assim, sabe? Essa foi Certo, a maneira que eu encontrei. Essa foi a Marília encontrou. estava do O que, lado, o a que que Marília... pode, desculpa, o que Pode que não, pode pode falar. ter causado a morte deles? Seria o próprio impacto da queda do avião? Ou eles Fernanda, podem... O que, né, como médico, como que o aham. senhor consegue descrever ali pelos traumas, pela forma com que esses corpos foram encontrados? Eu imagino que as mortes foram causadas pelo impacto mesmo, pela causa do impacto. Assim, tem Uhum. relatos que o avião girou antes de cair, teve relato que o avião Certo. desceu, assim, só a perícia que sabe, vai saber explicar, e Concluir, quem é claro. nós para falar o que aconteceu, de quem foi a culpa, isso não é nossa função. Mas eu acho que, assim, a causa real da morte mesmo foi
o impacto no solo. Isso aí eu não tenho dúvida. O tipo de fraturas, né, como estavam fraturados os corpos, até a gente até cita um exemplo que é um tipo de fratura de pessoas que caem de elevador, da maneira do impacto que cai, assim, Uhum. fraturas de membros inferiores. Então, assim, eu imagino, claro, que a perícia que vai Claro, vai explicar concluir exatamente, isso. concluir, Claro. mas eu imagino que seja pelo impacto. Não tem outra E essa causa, morte foi instantânea? Acredito, a senhora acredita que ela foi instantânea? não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a morte, pelo. Eu tive essa sensação depois que eu entrei na aeronave. Porque, assim. Certo. Até então, pela forma como que a aeronave estava por fora, o senhor acreditou em algum momento que houvessem sobreviventes lá dentro? De imediato, quando eu cheguei, sim. De imediato, quando eu cheguei, sim. Porque, assim. Se olharem, se todos, quem estava acompanhando, a aeronave não estava, porque nós estamos acostumados, acidente de avião, a aeronave se quebrar toda, se Claro. explodir, não ter nada, e assim, digamos que a aeronave estava até intacta, né? Assim, Tava. Quem intacta, olhava de intacta, fora quem percebia olhava de uma fora. aeronave. Eu, como leiga no assunto, quando tive acesso à imagem, Uhum. inicialmente imaginei que o piloto tivesse tido algum problema e precisou fazer um pouso forçado. Tanto que Também tive essa impressão. na minha concepção haviam sobreviventes, na minha concepção. E acredito que inicialmente todos tiveram essa mesma impressão, porque até houve essa notícia, a Globo chegou a publicar que os ocupantes da aeronave já estavam bem, que já haviam sido socorridos com vida. Então, isso teve realmente essa impressão pelo fato da aeronave não ter sido, da sua parte exterior, tão danificada, né? A olhos iniciais, né? A primeira impressão. Exatamente, a olhos iniciais de impressão, quando eu cheguei no local, que eu vi a aeronave, eu imaginei assim, eu imagino que estejam todos vivos, né? Que sim, que estariam dentro da aeronave, presos nas ferragens ou alguma coisa do tipo. Mas eu nunca imaginaria pela aeronave, pela maneira que nós estávamos vendo a aeronave, que teria ceifado a vida de 5 pessoas. Para mim foi assim, um susto muito grande quando eu entrei na aeronave e vi o quanto ela estava danificada. Dentro da aeronave que dá para ver o quanto ela danificou. O quanto, assim, malas da equipe toda, malas da Marília Mendonça espalhadas sobre os corpos. Você comentou comigo mais cedo a respeito do telefone dela, né? O telefone não parava de Isso, chegar mensagens, exatamente, tocar. exatamente. O telefone dela estava no solo e quando eu estava dentro, eu retirei o telefone para passar para o pessoal, né, da polícia e do corpo de bombeiro. E assim, o que chama atenção é que o telefone, não só dela, mas de outros, Uhum, sempre tocando. E quando eu peguei uhum. no telefone para passar, que eu olhei para ver que era realmente o telefone da Marília, tinha mensagens: cadê você? Me responde, por que você não responde? E assim, olha o quanto dói ler isso, olha o quanto dói e quanto é difícil ver isso. E aí entreguei para o policial, né, para o tenente, mas assim, o que chama atenção é também o telefone. Eu não sei se eles tinham um tempo de pouso e esse tempo começou a não dar A resposta e extrapolar. É, extrapolar, então o pessoal começou a sim. mandar mensagem. Mas Uhum. assim, foi um atendimento assim que ficará na memória de Doutor todos, Cleiton, todos. qual foi o momento mais difícil dessa ocorrência? O que mais te doeu, aquele que você não consegue tirar da sua memória? O que mais te Quando marcou? Quando eu entrei dentro da aeronave, que eu fui averiguar se a Marília tinha sinais vitais, que na hora que eu fui ver se tinha sinal vital, que eu olhei para ela, que eu levantei o cabelo dela, assim, ela, que aquele rosto na minha frente, assim, essa imagem foi a imagem que não sai da minha mente. Ali estava uma pessoa que eu sou fã, uma pessoa que eu admiro, que era um ídolo meu, assim. Essa imagem está bem fixa na minha cabeça. Essa imagem está bem difícil de sair.
Eu jamais pensaria que encontrar a Marília um dia e encontrar na maneira que eu a encontrei. Então, assim, ela deitada no que eu levantei o rosto para ver. E ela, olhando, assim, não estava totalmente com os olhos fechados, mas, assim, aquele tipo de olhar que esse olhar é o olhar que machuca, é o olhar que dói, é o olhar que eu lembro toda hora. E ali foi ali. Ali eu me dei conta da real situação, me dei conta onde eu estava, o que eu estava fazendo. E me Teve dei... algum momento que você perdeu meio que o jogo ali, quase que chorou, orou? Como é que Assim, foi essa emoção, chorar, no calor da emoção? chorar o tempo todo, vontade. Né? Assim, acima de tudo, eu não sou só um médico, mas também sou um ser humano. Sou um filho, tenho família, e assim, e aquele momento ali, assim, depois que eu averiguei que todos estavam em óbito, não sei se alguém viu ou se alguma filmagem viu, eu sentei lá fora e colocava a mão na cabeça, assim, e olhava para um lado, aquele tanto de gente, olhava para o meu lado, assim, aquele cheiro de querosene, havia a aeronave na minha frente, as pessoas ali dentro, e aí, mas eu falava assim, dentro de mim, eu não posso chorar, eu não posso enfraquejar aqui, eu tenho que dar conta disso tudo, eu tenho que dar conta desse atendimento e, assim, pedindo às pessoas, pedindo ao Corpo de Bombeiro que, faça isso, a PM faça aquilo, faz isso, busca aquilo. Então, assim, mas ninguém sabe o que eu estava sentindo, o que estava dentro do meu coração, o quanto doeu, o quanto estava Com doendo. certeza. E, Você assim, relatou para mim que você chegou a pegá-la no colo e ficou com o cheiro, o e perfume isso, o que dela. acontece? Quando a gente entrou dentro da aeronave, quando eu entrei dentro da aeronave, para a gente ver, um perfume muito, muito doce e maravilhoso. E esse perfume, eu não sei se ele quebrou, se era perfume dela ou se estava, mas estava na roupa dela. E aí, quando a gente foi retirar, que foi para passar, né, para a marca, para passar, para retirar, ficou no meu colo e esse perfume ficou na minha roupa, né? E esse perfume, e eu fiquei sentindo esse perfume e assim, eu até comentei com minha esposa, até falei que o lugar que tiver ou quem estiver com aquele perfume é irreconhecível, assim. E esse perfume ficou na minha roupa. Para vocês terem, quando eu cheguei em casa, depois de toda a ocorrida, eu vim para minha casa, vim tomar um banho, minha roupa estava suja de sangue, suja de óleo, o cheiro daquele perfume, assim, a tristeza era tão grande, era tão assim, não tinha explicação, que eu comecei a fazer vômito, de tanta tristeza, de tanta angústia no peito, de tanta angústia no coração, mas assim, várias vezes, eu só pedi a Deus assim, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento e me dê força para me conduzir esse atendimento, que não foi fácil. Não só Não. para mim, mas para todos os Para profissionais. toda Então, a isso, equipe que toda a participou, foi equipe, quem estava difícil. assistindo. Então, era isso que eu só pedia. Senhor, me dê força para mim acabar. E, assim, sempre preservar a imagem, sabe? Sempre Isso. preservar. E, assim, foi um dos atendimentos uma tragédia nacional que não teve exposição. Não, Não não teve teve. exposição de ninguém. Não teve exposição da Marília, não teve exposição de ninguém. De E esse ninguém. era de ninguém. E essa era a minha preocupação. E assim, eu tinha que dar conta daquele atendimento. Eu estava só no local, não tinha outro médico. Pedi apoio, veio aeronave de Belo Horizonte, veio aeronave de helicóptero de Valadares. Isso aí eu pedindo apoio de lá, pedindo apoio quando eu estava indo, determinado, eu não sabia de quem era. Fiquei sabendo que tinha caído um avião e eu pedi apoio à Uhum. esquadrilha, pedi apoio ao BOA, pedi apoio à polícia. E assim, eu só pedia, Senhor, me dê força. E conforte, naquele mesmo momento, Senhor, conforte os familiares dessas pessoas. Só isso. Que assim, nós que trabalhamos, a Fernanda, com resgate, cada atendimento é um atendimento, cada história é uma história, cada Claro. vida é uma vida.
E assim, ali tinha todo o contexto de quem você gostava, de quem você admirava pelo trabalho, e tudo. Então, assim, eu só pedia força. Força para Deus. Eu não podia enfraquecer, eu não podia enfraquejar, eu não podia me dar o luxo de falar, tô cansado, eu tô todo machucado, eu Tô tô todo esgotado, roxo, tô todo, triste. mas eu tinha que Mas seguir. quando passou, quando você chegou na sua casa, fechou a porta, como é que Aí foi? eu não Conta pra mim. aguentei. Aí, quando eu cheguei na minha casa, quando eu fechei a porta, aí ele não estava o doutor Cleito que estava no atendimento, ele estava o Cleito, que é um Cleito normal, que tem família, que tem esposa, que tem mãe, que tem pai, que tem familiares, que tem amor pelo próximo, que tem respeito pelas pessoas, que tem respeito pela vida e admiração pelas pessoas. Então ali é o Cleito. Esse é o Cleito que é em qualquer lugar. Esse é o Cleito que não era o Cleito forte que estava atendendo, mas era o Cleito que estava ali em casa, que depois que passou aquilo. Então, assim, aí a gente não aguenta, né? E chora mesmo. Até hoje eu lembro da imagem, eu lembro da Marília, da maneira que ela estava, de como eu peguei ela. E assim, o que eu peço a Deus que me dê força para os familiares, né? Eu quero que as pessoas orem para as pessoas, para os familiares das vítimas, né? Isso Sim, que é a dor. Mas assim, o Cleito quando chegou aqui, era um Cleito normal. Cleito que sofre, Cleito que sente dor, Cleito que chora. Não é o Cleito forte que estava ali. Não sei como que estava sustentado. Sei. verdade, Deus, Espírito verdade. Santo. Mas assim, lá era o Cleito erguido e sustentado pelo Divino Espírito Santo, pela força divina que é o Pai. E aqui é o Só um Cleito, minutinho, claro, Cleiton, rapidinho. Mãe, eu claro. tô aqui ao vivo. Por favor, leva a Alice pra lá. Vocês desculpem, gente, é porque tem uma criança, um bebê aqui em casa querendo a mãe. Mas vamos prosseguir, vamos prosseguir. Claro. E assim, e aqui era o Cleito. Era Sim, o sim, Cleito que é o Cleito em qualquer lugar. com Mas certeza. pode perguntar. Não, eu queria agora falar, eu sei que a gente acompanhou de perto, todo mundo muito emocionado, todo mundo muito abalado, Uhum. porque estávamos aguardando um show da cantora Marília Mendonça, né? Existiam milhares de pessoas naquela expectativa, a cidade estava em festa, Tá. por poder receber pela segunda vez a cantora aqui em Caratinga, e de repente a gente se depara com uma fatalidade daquela, difícil de acreditar, e os envolvidos, doutor Cleiton. Eu queria agora, o senhor que acompanhou mais de perto do que eu, porque eu fiquei um pouco mais distante, mas eu pude perceber como estavam abalados, como todos os envolvidos, todos que trabalharam nesse resgate, nesta ocorrência, ficaram extremamente abalados, mas antes de tudo, acima de tudo, fizeram um trabalho excepcional. E eu queria assim, aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as equipes dos bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, SAMU, socorristas, voluntários. Tivemos muitos voluntários Muitos, também exatamente. participando, a imprensa. Então, assim, foi uma força conjunta, a gente viu ali união de forças e todos com muito respeito às vítimas desse acidente. Uma coisa que E precisa ser enaltecida e precisa ser destacada nesse momento. exatamente, assim, ô, Fernanda, uma equipe reduzida do Corpo de Bombeiro. Caratinga já tem uma equipe reduzida. Até parabenizo a equipe de Caratinga, parabenizo o Corpo de Bombeiro de Caratinga, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as pessoas, o pessoal da Idibuporanga que estava dando apoio também, o pessoal da Medvida, os voluntários que fazem esse trabalho espetacular nas BRs como voluntário né? E estavam Claro. todos apoiando ali. Então, assim, era visível. Eu olhava no rosto de cada um e via o quanto a tristeza estava, assim, o quanto era triste para todo mundo. E o que eu falei, se tinha alguém que tinha que coordenar e manter a equipe, tinha que ser eu. Então, eu só pedia a Deus. Só pedia força e foi o que foi. Infelizmente, não é todos os dias que conseguimos, né,
ter atendimentos e ter glórias e finais felizes, mas eu acho Mas que o que a assim, gente sabe é que foi uma experiência única, uma foi. Não experiência tenha dúvida inesquecível, uma disso. experiência marcante e que com certeza deixou muitas lições. Qual lição e que você gostaria de compartilhar agora com o pessoal que está acompanhando essa live? A gente já está quase encerrando. Qual lição, qual ensinamento que o senhor tira desse momento de dor, desse momento difícil? Não apenas como médico, socorrista, emergencista, mas como ser humano. Que é uma pergunta até interessante, que ninguém fez essa pergunta ainda. Que a vida é só uma. Que a vida é só uma, não importa o quanto você tem na conta, não importa os milhões que você tem na conta, não importa o que você faz, o que você representa para a sociedade. Nós temos um sopro de vida. E esse sopro, ele pode vir para qualquer um. Então, assim, eu só deixo para todos que me conhecem e sabem como eu sou e trabalham comigo, eu só falo uma coisa: ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. A Marília pode... Marília, olha o dinheiro, olha a fama que a Marília tem, né? Que tinha, e ali estava diante de nós, da maneira que estava. Então, assim, eu só deixo um recado para todos: que faça o bem, não olhe a quem, respeite o próximo, dê valor à sua família, dê valor a quem te ama, não tenha vergonha, não tenha medo de falar o quanto ama para o seu ente querido, porque um dia a Marília fez a entrevista e falou assim: eu saio de casa, mas eu não sei se eu volto. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para todos: que possamos ser mais humanos, ser mais humildes com o próximo e, assim, ajude o próximo, indeterminado do que você é, do que você faz, do que você representa para a sociedade. Estenda-se a mão. Estenda-se a mão para o próximo. Se coloque no lugar. Tenha empatia com o ser humano. Empatia. É só isso que eu peço. Tenha empatia e respeito pelo ser humano. É só isso que eu peço a todos. É o que eu sempre falo quando eu estou dando palestra para o pessoal do SAMU, que nós somos uma equipe e que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é superior. Eu não sou superior a ninguém. Eu não sou superior a um técnico, não sou superior a um condutor, não. Apenas nós exercemos deveres diferentes dentro do contexto, mas que todos nós temos o mesmo valor. Acho que é isso que eu quero passar para as pessoas. Tenha empatia e tenha respeito e humildade com o próximo. Acho que é isso. Excelente mensagem, doutor Cleiton. Excelente mensagem para a gente encerrar essa live. Só um minuto, tem uma pessoa que fez uma perguntinha e eu vou dar espaço para os nossos internautas, nossos telespectadores que estão acompanhando a live. Ele perguntou como que foi a reação da equipe quando o senhor deu a notícia de que se tratava de fato da Marília Mendonça. Assim, todos ficaram de imediato assustados e não acreditando que era a Marília Mendonça. Para muitos, assim, mas não está acontecendo. Não acreditava no que era, no que estava diante de nós. E, assim, a negação não é negação do ser humano, mas a negação do acontecido. Não, isso não pode ser verdade. Porque foi uma fatalidade difícil de se acreditar. Foi. Independente, qualquer tipo de morte, eu acho muito complicado da gente assimilar de imediato. Mas você saber que uma pessoa no auge da carreira, uma estrela, um mito, uma pessoa que foi uma referência, né? E a Marília Mendonça, ela estava simplesmente no auge da sua carreira. Exatamente. Então, assim, uma estrela vindo dar um show numa cidade pequena como Caratinga, a cidade toda em festa, aguardando a chegada daquele show, e de repente você descobre que ela vem morrer logo aqui no nosso quintal. E nós, né, pobres mortais, estamos ali diante daquela cena trágica. Eu acho que isso aí é que foi o que mais pegou para todos os profissionais envolvidos naquele momento, naquele acidente, não foi? Um fã igual eu, incondicional,
que ali nos meus braços estava um ídolo meu e que alguém que eu... Sim, essa é a coisa, isso é o que pesa, é o que dói, sabe? Mas assim, igual eu sempre falei, acho que eu falei para todo mundo, indeterminado, o nosso trabalho tinha que ser feito e feito com qualidade, com respeito e dignidade. Eu acho que isso foi passado. Eu Com acho que isso foi certeza, doutor, passado com para todos certeza. que estavam vendo o respeito que nós tivemos, que eu fiz questão que as outras equipes tivessem. Então, assim, é isso. Acho que é o respeito ao próximo. Com certeza. Doutor Cleiton, agora para encerrar, eu tenho Claro. certeza que esse vídeo vai chegar até a família da Marília Mendonça. Nós temos um público bem grande, pessoas que compartilham e vai chegar até a equipe, vai chegar até a produção, vai chegar até a família. Qual mensagem, não apenas da Marília Mendonça, qual mensagem que o doutor deixa agora para a família de todos os envolvidos nesse acidente? A todos os familiares que perderam entes queridos nessa tragédia, que a vida precisa continuar. A vida tem que ter um passo adiante. Dói, dói. Mas peça força a Deus. A saudade, a dor vai existir. Mas lembre de cada um, lembre do piloto, do copiloto, aos filhos, à esposa, o quanto era maravilhoso o pai, o quanto ajudava. As lições e o legado que deixaram. Exatamente, o baiano que chamava, que era o produtor, o cara alegre que era, o tio da Marília, era a pessoa que estava acompanhando, era o coordenador de tudo, e a mãe da Marília, que Deus possa confortar, que Deus possa fortalecer o coração, né? O coração dessa mãe, e que lembre, e que passe, e que se torne o que a Marília sempre foi para as pessoas. O que fique o recado, que fique a mulher, que fique quem foi Marília Mendonça, e isso possa, gerações e gerações, conhecer a grande e, sim, inexplicável artista que foi Marília Mendonça. Então, assim, aqui eu deixo meus sinceros sentimentos a toda a família, a todos os fãs. Agradeço a todos pela preocupação, pelas orações, pelas as mensagens de carinho, mas eu peço que não peçam nem orem por mim, orem pelos familiares que perderam seus entes queridos, que isso sim, que Deus possa fortalecer, e se nós direcionarmos as nossas orações para essas pessoas, isso vai fortalecer eles, vai fortalecer a cada um. E assim, que a mensagem fica, tá? Que respeite o próximo e tenha empatia ao próximo. Só isso que eu peço. E seja humilde, estenda-se a mão. Com certeza. Muito obrigada, doutor Cleiton. Eu que agradeço. Pela entrevista, por falar com esse coração aberto. Parabéns pelo seu trabalho humano, né, pela sua sensibilidade como ser humano, como médico. É um exemplo para todos nós. Estamos vendo aí vários elogios aqui para o doutor. Não são à toa, com certeza são méritos todos seus. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, me coloca à disposição. Essa entrevista, pessoal, vai ficar salva aqui no feed. Podem compartilhar à vontade. Envie para as pessoas que vocês acham que vão gostar de ter conhecimento dessas informações. Muito obrigada a todos que acompanharam a live e até a próxima. Se Deus quiser, doutor, também estou à disposição. Igualmente. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigada a todos. Até mais.